Entendendo Provérbios 4 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições desse texto para a nossa vida. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa Entendes tu o que lês? Estou aí com uma leitura bíblica comentada no livro de Provérbios. E hoje nós estamos dando prosseguimento a esta leitura. Mas antes, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te render graças por mais essa oportunidade de estar aqui. Senhor, eu dependo de Ti. Preciso que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine a verdade de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender, Senhor querido, nessa leitura bíblica comentada. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de divulgar o canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, comentar o que você achou desse vídeo e também é importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tem um botãozinho aqui embaixo que você pode clicar e você pode mandar o link para o seu status do seu WhatsApp, para os seus stories do Instagram, para o seu Facebook, enfim, para as suas redes sociais. Você pode enviar esse vídeo para que vidas sejam edificadas. Bom, estamos dando prosseguimento aí à nossa leitura bíblica comentada no programa Entendes tu o que lês? Entendendo Provérbios, e hoje nós estamos entendendo o capítulo de número 4. Sempre que eu começo fazendo uma recapitulação do capítulo anterior, uma coisa bem rápida, bem simples, lembrando a você que já tem gravado aqui no canal um vídeo com a introdução do livro de Provérbios. É fundamental você assistir. Ainda que você não se interesse por assistir todos os capítulos, se você vai assistir um capítulo em especial, você precisa também assistir o vídeo de introdução que vai falar sobre detalhes sobre o livro de Provérbios. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a questão da recapitulação do capítulo de número 3. O que nós vimos no capítulo de número 3? Nós temos aí do versículo 1 a 4 a importância de guardar os mandamentos. É impossível agradar a Deus se não obedecermos a sua palavra. É impossível amarmos a Deus se não obedecermos a sua palavra. Nos versículos 5 a 8, confiança em Deus e fuga do mal. Nós precisamos entregar todas as áreas da nossa vida a Deus. Versículos de 9 a 12, a importância da generosidade e da disciplina. Versículos de número 13 a 18, a supremacia da sabedoria sobre riquezas. A riqueza. A riqueza não é nada diante da sabedoria. Versículos 19 a 20, a sabedoria de Deus na criação. Ele usa a sabedoria que Deus, quando Deus realizou a criação, para mostrar como a sabedoria é algo assim extremamente importante. Versículos 21 a 26, a importância da sabedoria e da confiança em Deus. 27 a 32, a generosidade e a retidão. Falando também sobre ajudar as pessoas necessitadas. E também do 33 ao 35, a sabedoria e a honra. Inclusive, nesse texto aqui, do capítulo 3, se tratou também, houve um versículo aqui, que nós tratamos no versículo de número 9, honra o Senhor com as tuas fazendas e com as primícias da tua renda. Falou sobre dízimos e ofertas. Então, você está convidado a assistir o capítulo 3, se você não assistiu. Então vamos lá, entendendo Provérbios 4, tá? E nesse momento nós vamos ver o que iremos estudar, o que iremos aprender, o que iremos tratar durante toda essa leitura bíblica comentada. Do versículo 1 ao 4, instrução paterna e a importância da sabedoria. 5 a 9, a supremacia da sabedoria sobre a riqueza.
10 a 13, o valor da sabedoria e a preservação da vida. 14 a 17, a admoestação contra os ímpios. 18 e 19, o caminho do justo e dos ímpios. 20 a 23, a importância de guardar o coração. 24 a 27, a admoestação para a retidão e vigilância. Esse capítulo tem 27 versículos. Capítulo anterior, capítulo 3, tem 35 versículos. Você pode ver que a temática se repete para enfatizar a necessidade de se praticar o que está sendo ensinado. Então, nós não podemos desprezar o ensino que está aí diante de nós. Vamos lá, versículos de 1 a 4, a instrução paterna e a importância da sabedoria. Eu quero desde já avisar a vocês que eu vou deixar o que vai aparecer na tela como texto, tá? Tá lá no meu site, o link tá na descrição. Se você descer a descrição quase até o final, tem um link que você vai clicar, ou no comentário afixado, e você vai ser levado para o meu site. Desce a página até embaixo, vai ter lá um botãozinho, faça download desse artigo. Ele vai transformar o artigo num PDF, você vai poder baixar, caso queira, pode guardar ou imprimir nesse caso, tá bom? Só para você poder saber. Vamos lá para a nossa leitura de 1 a 4. Ouvi, filho meu, a correção do pai, e estás atento para conhecerdes a prudência. Mais uma vez, existe aqui uma linguagem, ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Já vimos filho meu no passado, aqui ouvi, filhos, uma instrução mais abrangente, no caso de um pai para os seus filhos, tá? Do mestre para os seus alunos, de um pai, de uma mãe para os filhos. Então a instrução, ouvir a correção do pai, que a palavra de Deus serve para corrigir, redarguir, ensinar em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17, trata disso também, tá? Estais atentos para conhecer de a prudência. Prudência aqui é discernimento. É você entender a diferença entre o certo e o errado. Então, precisa estudar a palavra. Se não houver um estudo, uma meditação nas escrituras, é impossível ter sabedoria para se conduzir. Porque sabedoria é ver a vida na ótica de Deus. É viver a vida com os óculos, tá? No sentido figurado de Deus, no sentido de você ver da forma que Deus quer que nós venhamos proceder, certo? Versículo de número 2. Pois dou-vos boa doutrina. Doutrina aqui é instrução, não é má doutrina. Não é uma falsa doutrina, como o Novo Testamento fala. É uma boa doutrina. Não deixeis a minha lei. Então você vê que tem sempre uma repetição às vezes, ó. Doutrina, lei. Tá falando da mesma coisa. Pois vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Certo? Aí ele vai explicar. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Agora é como se o professor, o sábio, que está escrevendo, Salomão, falando, ele mostrando, assim como o filho, o pai lhe deu instrução, ele está aqui chamando também aqueles que estão lhe ouvindo, lendo, para poder ouvir essa instrução. Olha o que ele diz. E ele ensinava-me e dizia: retenhas as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Então, ele fala sobre o pai instruir e, ao mesmo tempo, você vê que ele mescla isso com a própria pessoa de Deus. Deus como um pai, falando. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos. Já falei algumas vezes, estou repetindo aqui. Coração, centro das emoções, centro da nossa vontade. Então ele diz, e ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração. Ou seja, que
O centro da sua vontade seja dominado pelas minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Essa ideia de viver se guardar os mandamentos, ou morrer, ou seguir caminhos de morte, se não obedecer os mandamentos, ela é vista nos livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lei de Moisés. Você vai ver que em Deuteronômio Deus faz uma proposta para o povo. Escolhei, pois, hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolher a vida para que viva tu e a tua semente. Capítulo 30 de Deuteronômio trata sobre isso. Então é importante termos essa ideia aqui. Muito importante, certo? Por quê? Porque se você tem essa ideia, você vai guardar. Você sabe o que vem, o que tem como benefício de guardar a lei do Senhor no sentido de conhecer para praticar. É importante aqui falar que assim como o mestre se empenha em ensinar, o aprendiz se empenha em aprender. E aqui está o grande problema. De um lado, nós temos pessoas que estão empenhadas em ensinar, mas também temos pessoas que não estão empenhadas em ensinar. E às vezes ensina de qualquer maneira. Prega qualquer palavra. Não se dá o sentido que realmente o texto tem. Não se observa o contexto, não segue as regras que deveria seguir. É importante esse passo a passo, mas também tem pessoas que estão ansiosas, desejosas por aprender, mas tem aquelas que não dão valor ao que está sendo dito. Então, pare para pensar. Não seria uma perda de tempo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, indo num culto de ensinamento da palavra, indo em escola bíblica dominical e não ter o objetivo de colocar tudo aquilo em prática, pedindo a Deus em oração, Senhor, me ajuda. Eu quero uma transformação, eu estou desejoso de experimentar isso que o Senhor está falando, essa mudança de vida, para que eu possa estar em obediência e ao mesmo tempo a bênção do Senhor possa me alcançar. Então primeiro nós queremos obedecer e a bênção vai ser uma consequência dessa obediência. O maior problema que nós temos, ser humano, é que nós queremos nos aproximar de Deus pelo que Ele pode fazer para nós. E não por quem Ele é. Não por obedecê-lo. Tanto é que começa a base do livro de Provérbios está no capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não reverencio a Deus, se eu não reconheço a Deus, se eu não obedeço a Deus, eu não sou uma pessoa que vou caminhar no caminho da sabedoria. Porque, na verdade, eu quero Deus para Ele me dar coisas. E não para desfrutar da intimidade com Ele. De ter intimidade com Deus. Então, Deus revela os seus segredos. Deus revela aquilo que Ele tem precioso para aqueles que querem vida com Ele. E aí nós olhamos para os personagens bíblicos e vemos Deus fazendo muitas coisas através da vida deles. Eles falharam também. Mas o importante é saber, eles queriam vida com Deus. E eu e você? Queremos ter vida com Deus? Isso precisa ser dito aqui. Porque se eu e você não quisermos vida com Deus, Deus não tem como se manifestar. Deus não tem como trabalhar. Deus não tem como agir. Então, vamos lá. Vamos fazer o resumo aqui do versículo de 1 a 4. A instrução paterna e a importância da sabedoria. Destaca a importância da instrução paterna na busca pela sabedoria. Enfatiza-se que o ensino pela busca pela sabedoria é uma herança valiosa a ser passada de geração em geração. Ou seja, é preciso incentivar as pessoas a buscar sabedoria. É preciso incentivar as pessoas a ler a palavra, meditar na palavra. Deus tem colocado no meu coração. Esse vídeo está sendo gravado no mês de maio. Estamos lendo uma leitura comentada no mês de maio de 2024. Eu gosto muito de falar data, mês e ano para saber em que momento esse vídeo foi gravado. Lemos de janeiro, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março, o Novo Testamento em ordem cronológica.
pelo meu canal no Telegram. Não foi gravado o vídeo. Lemos os profetas menores do dia 1º ao dia 29 de abril de 2024 pelo meu canal no Telegram. Mas eu coloquei lá um resumo de cada capítulo. Esse resumo que eu coloco aqui para vocês de cada parte, eu coloquei lá em relação ao capítulo, em texto. Quem está comigo lá no Telegram acompanhou. Por isso que eu digo a você, me acompanhe no Telegram. Tem link na descrição. Aqui na tela também, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Você pode ver o link. É o último aqui, ó. Pastor Mário Luna Oficial. Me acompanhe no Telegram. É importante. Então, incentivar o povo a ler a palavra. Eu ouvi do meu pastor presidente nesse ano de 2024, numa ceia do Senhor, ou num culto, eu não me lembro, ele estava pregando e ele disse: Deus não vai me cobrar de eu não estar incentivando o povo a ler a palavra. Nossa igreja tem um plano de leitura que não é anual, deve dar aí uns 3 anos para ler a Bíblia inteira, uma rodada da Bíblia inteira precisa aí de uns 3 anos, e é colocado lá um livro, ou 2 livros, ou uma carta, ou 2 cartas, né? Uma porção bíblica, tem um plano que é feito, uma porção bíblica que é dado pra gente cada mês. Esse mês nós vamos ler o livro de Gênesis. Esse mês vamos estar lendo o livro de Êxodo. E dentro daquele livro se escolhe um versículo. E em todo culto se recita aquele versículo. Seja no trabalho de oração, seja no culto de ensino da palavra, seja num culto público, seja no culto que for. Quando termina o mês, vira o mês, às vezes é trocado na Santa Ceia, nesse caso, tá? Que é no primeiro domingo, no caso na minha igreja. E aí, nesse caso na igreja que eu congrego, né? Maneira de falar. E aí, entra-se a nova leitura. É um incentivo para o povo ler a palavra, irmãos. Se não tiver esse incentivo, só Deus. Vamos lá, para o segundo ponto. Versículos de 5 a 9. A supremacia da sabedoria sobre a riqueza. Então vamos lá? Talvez você diga assim: pastor, eu estou acompanhando aí a leitura comentada de Provérbios, ou seja, entendendo o livro de Provérbios, entendendo Provérbios 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E aí você talvez diga assim: pastor, várias vezes é repetido algumas coisas, o senhor repete algumas coisas. Primeiro, a repetição é pedagógica. Segundo, se tem pessoas que não gostam que seja repetido, isso é repetido, manda ele ler o livro de Provérbios para ele ver quantas vezes é repetido. Sabe por quê? Porque para o judeu era preciso gravar, e para gravar era preciso repetir. Ele precisava estar sempre falando para que ele pudesse lembrar. Senão ele esquecia. Num mundo corrido como o nosso, imagine então, se o judeu vivesse no nosso tempo, a troca, a velocidade das coisas. Então nós precisamos, sim, se alguém se enfada, é repetitivo, vai ler Provérbios, quantas vezes repete sobre assuntos, o mesmo assunto, tá, mais uma vez, mais uma vez. Para quê? Para aprender. Repetição é pedagógica. Então vamos lá. Versículos de número 5 a 9. Adquire a sabedoria. A ideia aqui é de alguém querendo comprar, né, algo. Então, adquire a sabedoria. É bem interessante. Adquire inteligência. Inteligência, conhecimento, entendimento, tudo está ligado a saber discernir entre o que é certo e o que é errado. Porque através de você entender a palavra, você sabe o que é certo e o que é errado. Através de você estar tendo conhecimento, você discerne o que é certo e o que é errado. E a sabedoria é agir da forma correta nas situações da vida, do dia a dia. Sabedoria divina, certo? Adquira inteligência e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Isso é repetido várias vezes. Várias vezes é repetido isso. Tiago 1,5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe é dado. E o que é sabedoria? Sabedoria é pegar o conhecimento que você adquire através de estudar a palavra de Deus, é desse conhecimento que eu estou falando, e saber aplicar ele no seu dia a dia. É isso que é sabedoria, é enxergar a vida na ótica de Deus, certo? Então não te aparte as palavras da minha boca. Não te aparte das palavras da minha boca.
Deus está falando e está dizendo. Não despreze essas palavras. Não esqueça essas palavras. Não esconda no sentido de deixar para lá. Porque quando o texto fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti, guardei de tal forma que ela vai dirigir a minha vida. Versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Por isso que ela é mais preciosa do que ouro, do que rubis, do que prata. Porque um homem sábio, uma mulher sábia, eles se isentam de situações diversas na vida dele, no dia a dia. Você vê que várias vezes é feito um convite, principalmente para a parte masculina, mas não quer dizer que só está falando para homem. Chega um momento em Provérbios que vai falar a mulher sábia. Por quê? Porque está tocando, falando o tempo todo. Sabedoria, 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 sabedoria. Certo? Então não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Ela é personificada. Uma pessoa que age da forma que Deus quer, uma pessoa que se torna sábio por causa da conduta que tem, de obediência, de conseguir discernir o que é certo e o que não é. Isso não é uma coisa que vai se ter apenas em orar, botar a mão na cabeça e falar, Senhor, me dá sabedoria. Tá, mas você precisa estudar, ler, meditar. E aí Deus vai abrindo a sua compreensão. Quantas vezes eu estou lendo a palavra, e aí o Espírito Santo me faz lembrar de um texto relacionado ao que eu estou lendo. Agora, se você não lê, como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar? Não, pastor. Eu creio que Deus pode me revelar. Revelar o que está na Escritura? De maneira nenhuma, já está aqui. É só você abrir a Bíblia e ler. A revelação já foi dada, está toda aí. Cabe a mim agora ler a palavra. Cabe a mim fazer a minha parte. Deus não vai fazer a minha parte, sou eu que preciso fazer. Versículo 7. A sabedoria é coisa principal. A palavra principal aqui fala de algo, da porção mais importante. É a porção mais importante. Se você se empenhar em buscar sabedoria, se você a desejá-la, se você se empenhar, Deus vai dar. Mas lembre-se, ele conhece a motivação do meu e do seu coração. Ele sabe se eu quero sabedoria para me exaltar, para me exibir, ou se realmente eu quero sabedoria para obedecê-lo, para viver de acordo com a vontade dele, os padrões dele. E aí sim, as bênçãos serão consequências dessa atitude de obediência. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento, o entendimento, o discernimento. Aqui é discernimento. Com tudo que possui, adquire o conhecimento. A pergunta é, como eu tenho investido o meu tempo? Eu tenho investido em sabedoria? Em buscar entendimento da palavra? Conhecimento? Eu tenho investido assim? Porque Deus me deu 24 horas no dia. Quanto tempo dessas 24 horas eu uso para conhecer a Deus? Porque eu conheço Ele através das Escrituras. Me diz, quanto tempo eu gasto com isso? Quem assistiu o vídeo anterior, entendendo Provérbios 3, me ouviu falar no final do vídeo que eu ainda ia gravar esse vídeo aqui que eu estou gravando na sequência dele. O primeiro vídeo foi 1h15. Aí eu disse que eu ia dar uma pequena parada. É sério, eu tô falando sério, eu não tô brincando não. Eu ia dar uma pequena parada e ia voltar novamente. Sentar nessa cadeira, que só Deus sabe dessa cadeira aqui. Quem tá comigo no canal vem me acompanhando, sabe do que eu tô falando, dessa cadeira. Mas em breve, em nome de Jesus, eu creio que antes de terminar a leitura de Provérbios, em maio de 2024, o milagre vai chegar. Eu creio. Depois vocês vão ver, se o Senhor assim permitir. Aí o que eu fiz? Parei 1 horinha, fiz um lanche,
Tomei uma água. Eu tomo água durante o momento que eu tô gravando. Tem gente que pensa que não. Há uma pausa. O vídeo é permitido pausar. Eu consigo pausar o vídeo. Não precisa se preocupar com isso. Eu preciso muito de tomar água, me hidratar. Tem gente que fica preocupado. E voltei para gravar esse vídeo no mesmo dia. Então, irmãos, em nome de Jesus, se esforce. Tire um tempinho. Não sei quanto tempo você pode, mas invista nisso. Porque se você não investir, Deus sabe que você dá tempo para aquilo que você acha precioso. E o texto aqui, vamos lá, o texto diz que a sabedoria é a coisa principal. Foi por isso que Salomão se tornou um grande homem na Bíblia, apesar no final da sua vida ele ter cometido algo. O que adiantou tanta sabedoria? Tem gente que fala assim, ele abandonou a prática dela. Na verdade, ele abandonou a prática da palavra, por isso ele deixou de ter sabedoria naquele momento, de agir com sabedoria. Então, quando ele se viu como rei, o que foi que ele pede a Deus? Me dá sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos inimigos, ele pediu sabedoria. Adquire, pois, a sabedoria, se com tudo que possuis e adquire conhecimento. No que eu tenho investido? Qual é a minha prioridade no meu tempo? Outra coisa, se eu quero sabedoria de Deus, eu preciso estudar a palavra. Eu posso fazer investimento numa Bíblia, em livros, num curso. Eu tenho aqui, eu tenho mostrado para vocês, colocado aqui para você, aqui. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu ensino as etapas do estudo bíblico. Eu ensino métodos, tá? Que você pode estudar a Bíblia. Método biográfico, temático, analítico, doutrinário. E aí, você vai dizer assim, mas como é que eu vou saber se realmente esse curso vale a pena? Primeiro, o valor é um valor acessível. Segundo, você tá me vendo explicar aqui sem cobrar um centavo. Você não tá pagando nada para ter a explicação de Provérbios. Por essa explicação, você sabe se vale ou não vale a pena. Não sou eu que vou dizer, no sentido assim de... Eu preciso falar que o curso é um curso realmente que foi feito com muita seriedade. 20 horas de curso aproximadamente. Então, meus amados, é preciso investir. Tá aqui. Versículo 8. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Vamos ver isso aqui na NA, versículo 8. Valorize a sabedoria e ela te exaltará. Se você abraçar, ela te honrará. Ou seja, se apegue a ela. Deseje ela. Peça a Deus ela. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso. Me ensina a tua palavra. Eu quero te obedecer. Eu quero viver para ti. Eu quero ser controlado pelo Senhor. Eu quero me conduzir de forma prudente. Mas não ache que isso vem através de mágica. Acabou. Eu sei que tem jargão de pregadores. É muito comum você estar no templo e aí tem alguém, receba poder, receba revestimento, receba sabedoria. Você pensa apenas que só o dizer receba, só se for receba ânimo para buscar poder, receba ânimo para buscar revestimento, receba ânimo para buscar sabedoria, porque na verdade tem todo um processo até você estar ali buscando. Não é uma coisa automática. Por isso que eu fico muito preocupado com esses jargões, porque acaba fazendo o povo acreditar que recebe automático só de dizer receba. Não recebe. Não, pastor? Não. Então quer dizer que não é assim? Não, não é assim. É diferente. Você orar, Senhor, cura essa pessoa. E o Senhor cura na hora. Mas essas outras coisas, algumas delas, é um processo. Você tem que se envolver nisso. Você tem que transpirar. Se esforçar. Não. Pensa que vai cair do céu assim do nada. E você não precisa fazer nada. Não é assim que funciona. Certo? Então entenda aí. Valorize a sabedoria, ela te exaltará. E se você abraçar ela, o honrará. Versículo de número 9. Só para confirmar aqui. Certo, é o último versículo. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. O que isso significa aqui? Como um vencedor que estava correndo para vencer, conseguir
alcançar sabedoria. Aí a ideia é essa. Um vencedor que conquistou, que está conquistando, porque a sabedoria você vai buscando e continua buscando. Porque se você afrouxar, você vai acabando deixando a palavra de lado e daqui a pouco não tem mais como Deus te dar sabedoria, você ter sabedoria. Então, você precisa manter. Então, ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Nós já passamos em textos falando sobre a conduta dos ímpios e vamos ver ainda muitos textos sobre isso. Você vai ver que é o contrário disso aqui. Então, vamos ver o resumo dessa parte agora. A supremacia da sabedoria sobre a riqueza. Compara-se a sabedoria à riqueza, apontando que ela tem maior valor e o entendimento como os mais preciosos bens da vida. Encoraja a busca ativa pela sabedoria, garantindo que ela trará honra e exaltação. Porque uma pessoa que tem sabedoria, ela vai ser vista até pelas pessoas que estão à sua volta e vão falar, vão admirar. Mas isso não é para ela se exaltar. Mas só que ela passa a ser ali alguém que as pessoas podem dizer assim, não, mas eu quero me conduzir assim. Eu quero saber como me conduzir. Aí a pessoa vai dizer, então você precisa servir ao Senhor. Você precisa entregar sua vida por completa a Deus. Certo? É assim que funciona. Versículos 10 a 13. O valor da sabedoria é a preservação da vida. Vamos lá. Versículos 10 a 13. Vamos voltar aqui para o meio da Revista Corrigida. Talvez você diga assim, pastor, eu gostaria dessa Bíblia. Só serve para computador ou notebook. O link está na descrição, tem vários links, entre eles Bíblia para computador ou notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo. Nesse vídeo você vai assistir, vai ter dado o momento que eu vou falar para baixar. O link para baixar está na descrição do próprio vídeo, tá bom? E aí você vai poder instalar a Bíblia e poder usar. Se você pegar o nome como tá aí e baixar pela internet sem olhar o vídeo, você simplesmente não vai ter a Bíblia em português, nem com esses módulos e não vai poder fazer muita coisa. A não ser que você vá procurar na internet, pesquisar. Eu tô dando para você tudo facilitado, então aproveita. Pastor, não tem um computador. Tem um link também nesse vídeo aqui que vai te dar a Bíblia para celular, um aplicativo para celular com várias versões. Eu ensino como instalar, tanto para Android como para iPhone. Então fique em paz, vai dar tudo certo. Vamos lá, 10. Ouve, filho meu, de novo, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, a ideia sempre é vida longa, longevidade. Isso quer dizer que o fato de obedecer, todas as pessoas vão ter vida longa se obedecer? Não. Mas uma coisa é certa, a vida delas não vai ser abreviada pela imprudência. Porque uma coisa é Deus estabelecer um tempo de vida. Outra coisa, mas ele sabe que essa pessoa vai fazer coisas que vai abreviar. Outra coisa é nós procedermos de forma imprudente e termos a nossa vida abreviada. Se a pessoa tem sabedoria, ela não vai ter a vida abreviada. Multiplicarão anos de vida, fala de uma vida como deve ser. Só que tem gente que entra pelo caminho errado. E aí não é só quem tá na vida errada, não. Até a questão, até na obra de Deus nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente vai à exaustão, além do que o corpo permite. Seja a nossa alimentação, seja o nosso descanso. Nós temos que ter cuidado. Mas tem gente que não liga para isso. Espiritualiza tudo e bota tudo na conta de Deus. Aí depois, quando alguém parte, alguém diz lá na hora do sepultamento, ah, tinha tão pouca idade, né? Mas Deus quis assim. Você tem certeza? Eu não posso dizer que Deus causou uma coisa que, na verdade, ele permitiu, mas quem causou foi aquela pessoa. Ou a outra pessoa. Ou eu até se descuidar. Então a gente bota tudo na conta de Deus. Deus permitir é uma coisa, Deus causar é outra, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. É claro que nós não vamos ficar julgando a vida de ninguém que partiu, para os seus familiares e tudo, mas nós temos que olhar para nós. Essa palavra é para nós. Cuidado como você está administrando a sua própria vida. E eu também tenho que ter cuidado. Tá? Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Então, a sabedoria estava à disposição dele.
Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. É uma linguagem poética. Tu vai poder se conduzir, ainda que fosse apressadamente, mas você não vai ter problema. Por quê? Porque a sabedoria te dá a condição de caminhar normalmente. Versículo 13. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, nós dependemos de sabedoria para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se eu não busco sabedoria, eu não vou viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você compreende isso? Eu compreendo isso? Se nós não buscarmos sabedoria, nós não vamos conseguir nos conduzir de acordo com aquilo que Deus quer. Então nós precisamos nos atentar para isso. Vamos colocar aqui na tela o resumo do 10 a 13, o valor da sabedoria e a preservação da vida. Enfatiza a importância de abraçar a sabedoria e valorizá-la acima de todas as coisas. Destaca que a sabedoria oferece proteção e preservação da vida, guiando os passos na direção certa. Então você consegue discernir, isso é certo, isso é errado. Certo? Vamos para o próximo ponto. Versículos 14 a 17. Admoestação contra os ímpios. Cuidado. Pessoas que andam por caminhos errados. Vamos lá. E não entre na vereda dos ímpios. Não. Tá aqui bem claro. Não. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo. É a mesma situação. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que meu entendimento vai ser transformado? Através da palavra. Através de estudar a palavra. Meditar na palavra. Desejar aprender. E o Espírito Santo vai aplicar a palavra. E eu vou ter ali. Eu vou buscar isso. Eu vou me dedicar. E o Senhor vai me dando compreensão. Então não entre na vereda dos ímpios. Salmo 1, volta a repetir. Versículo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é uma leitura bíblica comentada, eu não tenho tempo, mesmo lendo assim, explicando de forma bem resumida. Os vídeos já têm gasto aí 1 hora e 10. Imagine se eu for me debruçar e mostrar até alguns versículos que tem aqui, que correspondem. Tem vários versículos aqui nessa Bíblia que correspondem. Então, e nem é não também. Antes pelo caminho dos maus. Veja que ímpios e maus estão dentro da mesma situação. Então a linguagem poética tem isso, não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Vereda e caminho apontam para a mesma coisa. Aponta para quê, pastor? Procedimento. Procedimento. Isso aqui é bem interessante. Então você vê, eu falei agora há pouco aqui sobre a questão do curso. Mas eu estou mostrando para vocês aqui coisas que vocês podem se aperceber para começar a aprender, aqueles que têm dificuldade em aprender a como compreender o texto. Esse curso vai te ajudar bem mais, porque é um método, do início ao final. Tanto é que eu começo logo dizendo, não pula a aula. Ah, mas não pula a aula. Eu não me responsabilizo por quem pula a aula. Ah, eu não aprendi. Pulo a aula. Se pulou a aula, eu não me responsabilizo. É um método, tem que seguir o método. Tem que seguir o passo a passo. Então tá aqui, não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. De novo, evita-o. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não pense, por favor, eu tô falando aqui, isso aqui é muito sério. Não pense que essa repreensão aqui, essa negação, só tá falando para quem não serve a Deus, porque andar na vereda, caminho, tem a ver com fazer a mesma coisa que eles fazem. Se você conhece cristãos, ou cristãs, irmãs, homens cristãos, se você conhece que teimam em fazer coisas que não devem, tá sempre fofocando, tá sempre caluniando, tá sempre murmurando,
Já teve oportunidade de ser dito, não faz isso. Isso é desagradável a Deus, isso é pecado. Ah, não quero saber. Se afasta dessas pessoas. Sabe por quê? Porque se você ficar no convívio dessas pessoas, ouvindo o que elas falam, você entra dentro do grupo delas diante dos olhos de Deus. É, pastor? É. Então você tem que ter muito cuidado. Pastor, mas se essa pessoa, por exemplo, for pai, mãe, irmão, esposa, marido, você tem toda a condição de sair de perto quando começar a falar coisas que não deve. Eu não tô falando de, por exemplo, você às vezes para ir trabalhar, você tem que ir junto com pessoas que não servem a Deus. Mas isso não quer dizer que você tem que compactuar com o que elas estão fazendo. Então nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Paulo, inclusive, em sua carta diz, eu não tô falando para vocês saírem do mundo. Eu tô dizendo, inclusive ele fala, alguém se dizendo irmão, e aí ele fala, alguém se dizendo irmão, fazer isso, isso, isso e isso e isso. Com os tais, nem tão pouco comais, porque para o judeu, comer tinha a ver com comunhão. Nem comais. E agora? Ah, pastor, mas essa palavra é uma palavra dura, mas é a palavra de Deus, e agora? Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. De largo do quê? Da vereda, do caminho. Aqui tá falando de procedimentos. Versículo 16. Pois não dormem, agora tá falando deles. Se não fizerem o mal. Ou seja, tem a necessidade, prazer de fazer o mal. Você já pensou nisso? Enquanto não fazer alguma coisa, tem prazer. Adora. É uma prática. É por isso que a Bíblia deixa bem claro que Deus abomina o pecado. Só que prática do pecado é você fazer e achar que aquilo é normal e continuar fazendo. Isso é prática. É isso aqui que eles estão fazendo, ó. Pois não dormem se não fizerem o mal. E foge deles o sono. Ou seja, vem uma agonia. Eu tenho que fazer alguma maldade. Eu tenho que fazer alguma coisa perversa. Se não fizerem tropeçar alguém. Aí é claro que para poder vir aqui explicar esses versículos, eu tive que ler, pedir a Deus e também observar em algum comentário para saber se o que eu tô chegando à conclusão, que é assim que eu ensino lá no curso como facilitar meu estudo da Bíblia, se a minha conclusão está de acordo, porque eu posso achar que está, eu preciso chegar a uma conclusão e ver o que a Bíblia como um todo fala sobre aquilo, mas eu também posso consultar comentários. E aí, eu fui ver um comentário, o comentário de Champlin, do Antigo Testamento. Ele conta nessa parte aí de um rapaz que tinha necessidade de fazer maldade e começou, certo? Ele começou a matar. E ele achava que matar uma pessoa por ano, depois, 3 em 3 meses, depois a sede vai aumentando pela maldade, ele passou a matar uma pessoa todos os dias. Sabe como é que ele foi pego? Champlin fala isso no seu comentário. Sabe como é que ele foi pego? Ele foi pego por causa de uma infração de trânsito. Ele não foi pego porque acharam ele. Foi pego por causa de uma infração de trânsito. O guarda foi lá e quando olhou para ele, reconheceu ele por causa das fotos que tinha espalhadas, porque ele era muito procurado. Sabe qual foi o final dele? Ele trouxe muita dor para muita gente. Só que aonde ele foi pego, tinha pena de morte. Sabe qual foi o final dele? Cadeira elétrica. Foi o Estado que decretou isso. E a nível de Estado, Paulo vai falar na sua carta, Pedro vai falar na sua carta, que nós não temos que temer as autoridades se nós fazemos o bem. Porque a autoridade é como vingador vindo da parte de Deus, no sentido de punir aqueles que fazem a maldade. E aí eu tô falando, no caso, do Estado. Não é eu ir lá e punir alguém que eu não posso fazer isso. Eu tô falando do Estado, governo, é diferente. Tá? Deixar isso aqui bem claro. O final dele foi a cadeira elétrica. Foi executado. Tudo por quê? Porque não dormem e se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha que coisa tremenda. Versículo 17. Porque comem um pão da impiedade, que roubam,
né? Consegue as coisas por meio ilícito. Que coisa terrível. E bebem o vinho da violência. Lá no capítulo 3, nós falamos sobre honra ao Senhor com as tuas fazendas e tudo. E aí lá falou de mosto, lá estava falando de vinho sem fermento. Mas aqui, esse vinho aqui é uma outra expressão que é colocada aqui, nesse caso. Bebem o vinho. O vinho aqui é uma outra palavra. Aqui está falando de vinho fermentado. Ou seja, tão embriagado. Agora, guarde uma coisa. Pão e vinho tem todo lar judeu. Porque tem a ver com alimentos primordiais. Se nós fôssemos trazer isso para o Ocidente, para o Brasil, estaria escrito assim: porque come o pão da impiedade e bebe o café das violências. Porque aqui gosta-se muito mais de café. Não é o meu caso, tá? Café para mim é só um pinguinho no leite. Não consumo café, tá? Seria o caso da esposa, ela gosta muito de café. Ela brinca comigo e diz assim: tira tudo de mim menos o meu café. Ela gosta muito de café. Então aqui seriam: come o pão da impiedade e bebem o café das violências. Certo? Então, eles se alimentam. O que quer dizer isso aqui? Eles se alimentam, versículo de número 17, eles se alimentam de tudo aquilo que é ruim. Aí interessante que Jesus, em Mateus 4:4, diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus se alimentava da palavra de Deus. Jesus se alimentava da vontade de Deus. Eles se alimentam da maldade. Jesus, em João capítulo 4, versículo 31 a 34, diz assim para os seus discípulos: uma comida tenho, tá? Para vos dar. Aí, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, vontade daquele que me enviou. Então nós temos alguns textos aqui que deixam muito claro a necessidade aqui, porque aqui é uma necessidade que eles têm de fazer o quê? O mal. Eles têm uma necessidade, tá? Como a necessidade de comer e beber, eles se alimentam da maldade. E é algo muito triste. Fuja disso. Saia disso. Não pense que a maldade é só essa questão aqui de homicídio, de roubo, falsidade, calúnia, inveja, fofoca, tudo isso, falsidade, como eu já disse, tudo isso é desagradável a Deus. Tem uma lista enorme no Novo Testamento. Mentira, fuja disso. Fuja de pessoas que fazem isso, têm prazer nisso, mesmo se dizendo servo de Deus. Ah, pastor, mas aí se eu sair de perto, eu vou ser cancelado. Seja cancelado na terra, mas não seja cancelado no céu. Cuidado com isso, hein? Vamos aqui para o resumo. A admoestação contra os ímpios. Adverte contra a companhia dos ímpios e a participação de suas ações malignas. Destaca o perigo de se envolver com pessoas más e seguir os seus caminhos. Cuidado, se preserve disso. Não está falando só daqueles que não servem a Deus. Todos que andam por caminhos errados, se diz cristão, mas está andando no caminho errado, tenha muito cuidado. Versículos 18 e 19. O caminho dos justos e dos ímpios. Olha aqui mais uma vez uma comparação sobre isso. Mas, se tem um mais, é um contraste do que veio antes. Do caminho de perversidade de cima. A vereda é caminho. Mais uma vez, dos justos. É como a luz da aurora. O nascer de um dia. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O termo usado aqui para ser dia perfeito é ser estável. Ser firme. Então, a vereda, o caminho do justo não é um caminho instável, é um caminho estável. No Novo Testamento diz que, para não ser levado pelos ventos de doutrina, pessoas imaturas são levadas pelos ventos de doutrina. Qualquer novidade atrai elas. Por quê? Porque elas não sabem discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. As pessoas podem falar algo em nome de Deus, tem que ter base bíblica. Se não tem base bíblica, esquece. A igreja na cidade de Bereia
não recebeu a palavra assim, a troco de nada, não. Eles iam falando e eles iam conferindo para ver se era aquilo mesmo que estava escrito. Nós hoje nem nos preocupamos. A maior parte dos pregadores, eles mesmos, eu fico assim admirado. Leio o texto, agora pode fechar a Bíblia. Que pode fechar a Bíblia coisa nenhuma. Parece até que é uma permissão para ele falar o que ele quiser. Tipo, Bíblia fechada, tu nem vai conferir, tu só vai ouvir o que eu vou dizer e acabou. Nada! Tem que ver se o que ele tá falando tem base. Mas o grande problema é o seguinte, alguns não dá nem pra conferir, porque ele não segue nada do que tá escrito ali. Ele sai pra outros caminhos que você não sabe nem por onde ele foi, você não sabe mais de nada. No final da mensagem, se fizer uma pesquisa com muita gente que tá no culto, você entendeu a mensagem? Não entendi. Você entendeu a mensagem? Não entendi. Eu já fiz isso várias vezes com a minha esposa. Amor, você entendeu a mensagem, essa pregação que foi pregada? Não entendeu. Eu já tive dificuldade de entender, ela diz que não entendeu nada. Se ela não entendeu, eu estou medindo o público por ela, porque eu conheço, eu sei da vida dela. Então eu fico pensando, meu Deus, se ela não entendeu, boa parte não entendeu. E a ideia é entender. Então esse programa aqui é ler o texto, explicar o texto e tirar as lições do texto. E nessa leitura bíblica comentada, eu não estou aqui para trazer coisas mirabolantes. Mas eu queria uma profundidade. Vai comprar livros, vai se debruçar, porque aqui eu quero atingir as pessoas no sentido deles apenas compreender o texto. Porque a compreensão desse texto aqui já vai nos colocar de acordo com aquilo que Deus quer. Acabou. Então não precisa se preocupar com isso. E tem gente que quer isso. Versículo 19. O caminho do ímpio é como a escuridão. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Por quê? Porque tá tudo escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se não tem luz, como é que vai caminhar? Eles caminham na escuridão. Aí quando nós abrimos a nossa Bíblia, em João, capítulo de número... João capítulo 12, versículo 35 diz assim, disse pois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Pronto, tá aqui, ó. Capítulo 3, a partir do versículo 19 e 20, diz que o Senhor veio, mas as trevas não receberam. E quem é das trevas não quer vir para a luz, para que as suas más obras não sejam manifestadas. Então nós temos aqui o contraste entre andar na luz e andar nas trevas. Aonde eu e você estamos andando? Não adianta só falar, não, eu tô na luz. O que já foi lido aqui, comentado, nesse capítulo e nos capítulos anteriores, eu tô enquadrado? Aí eu posso dizer que eu tô na luz. Dizer que eu estou na luz é muito fácil. Mas a questão é, estou realmente vivendo na luz? Vamos lá. O resumo. O caminho do justo e o caminho dos ímpios contrapõe o destino dos justos, cujo caminho é como a luz da aurora, ao destino dos ímpios, que tropeçam na escuridão. Enfatizam a importância de escolher o caminho da retidão e evitar o caminho dos perversos. Versículos 20 a 23. A importância de guardar o coração. Vamos... Pastor, eu achei que seria uma leitura apenas o senhor ler, irmãos. Para mim ler só, chegar aqui, gravar um vídeo, só eu lendo, não precisa disso. É só dizer para vocês, a leitura é no capítulo de número 4 de Provérbios, tá tudo certo. Eu preciso ler e explicar, comentar o que tá aqui. Mesmo que não seja um comentário assim, mais aprofundado, mas eu tenho que comentar. E aí vocês veem que isso gasta tempo. As pessoas não querem gastar tempo com as coisas de Deus. Filho meu, mais uma vez, filho meu, atenta, palavras importantes do texto, para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então nós temos aqui, ó, ouvido, certo? Filho meu, atenta às minhas palavras e às minhas razões, inclina o teu ouvido. Vou até colocar aqui uma corzinha diferente, para a gente ver essa parte. Ouvido, tá? Versículo de número, nós vamos aqui até o versículo 23. Não deixe
não as deixa apartar dos teus olhos. Veja que todos os sentidos estão envolvidos aqui na busca pela sabedoria. Guardas no teu coração. Aqui, ó. Centro da vontade. Versículo de número 22. Aí ele vai explicar. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Mais uma vez, uma ideia de todo. Corpo, saúde. Por quê? Porque quando você vive uma vida de acordo com aquilo que Deus quer, você é preservado de muitos males. E também do juízo de Deus que vinha naquele tempo, principalmente tempo da lei, aonde Deus trazia juízo sobre o povo que estava debaixo de desobediência e que havia quebrado a sua aliança. Não se engane. Nós estamos no tempo da graça, mas Deus continua sendo Deus santo, Deus justo. Não podemos brincar com essas coisas, de forma nenhuma. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E aí você fica pensando mais uma vez aqui, coração, centro da vontade, centro das emoções. Guarda o teu coração, ó. Fala pra você, ouvido, olhos, coração, corpo, tudo está envolvido nessa busca pela sabedoria. Ou seja, Deus está ali e vai além. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas vai estar no outro trecho. Mas daqui a pouco eu vou continuar. Então você vê, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deixa eu ler esse versículo 23 aqui, numa outra versão. Fácil de ler, não, nova tradução na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensar, é importante. NVT, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Bem interessante. King James, acima de tudo que se deve preparar, guarda o íntimo da razão, pois é a disposição do coração que depende de toda a sua vida. Você sente? Tá ali dominado pelos pensamentos. NVI, acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a tua vida. NAA, de tudo que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Muito bem, nós temos aqui várias coisas que têm sido faladas. E eu quero colocar um texto aqui como base para isso, porque é um texto importante, certo? E eu deixo até ver se eu tenho esse texto aqui, porque é um texto que realmente faz toda uma diferença. Jesus falando com seus discípulos, Mateus, capítulo de número 15, versículos 16, 15, 16 a 20, que diz assim: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Vou repetir, Mateus 15, 16 a 20. 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Muito bem. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, ou seja, vem de dentro, do seu interior. 19. Porque do coração, do seu interior, procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, porque os fariseus estavam velando muito pela lei cerimonial, mas não se preocupava com nada disso em relação a maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Entre essas coisas. Então Jesus está alertando aqui. É do interior. Por isso que está escrito aqui: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, vem de dentro. As intenções. Então cuidado com o que você está sentindo e com o que você está pensando. Cede da vontade. Coração, cede da vontade. E a vontade envolve o que você pensa e o que você sente ao mesmo tempo. Então não alimente essas coisas na sua vida.
Vamos para o resumo? A importância de guardar o coração. Destaca a importância de guardar o coração, pois dele procede as fontes da vida. E aí eu coloquei para vocês Mateus 15, 16 a 20. Encoraja a atenção à palavra de Deus como fonte de vida e saúde espiritual. Vamos encerrar, vamos para o final agora. Versículos 24 a 27. Admoestação para retidão e vigilância. Então vamos colocar aqui um conselho aí para a vigilância e a retidão. Vamos lá. 24 a 27, para encerrar. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ó, boca. Novamente falando da mesma coisa, mas eu tô mostrando aqui que envolve tudo. A questão de vida com Deus, de uma vida sábia. Ó, boca, lábios. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade do lábio. Alonga, ó, alonga. Vai embora, tira isso de ti. Vamos ver se é isso mesmo. NTLH. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. NVT. Evite toda conversa maldosa. Afasta das palavras perversas. NVI. Afasta a sua boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. NAA. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Então isso aqui não é só para quem não serve a Deus, não. Tem gente que serve a Deus e tem na sua boca falsidade. Tem perversidade. Planta no coração da outra pessoa coisas contra alguém que ela não gosta. Cuidado, eu já tive várias experiências. Às vezes você chega no local e tem alguém que vem até você e começa às vezes a falar de alguém que você nem conhece. E aí cria uma imagem daquela pessoa que não é nada daquilo. Seja prudente. Avalie tudo. Quantas vezes, no final das contas, eu cheguei à conclusão que a pessoa que veio falar comigo é a pessoa que realmente precisa de uma transformação de Deus. Cuidado, irmãos. Isso é muito sério. Certo? Isso aqui é muito sério. Não é pouco, não, é muito. Versículo 25. Os teus olhos, ó, mais uma parte do corpo. Dos sentidos. Os teus olhos olhem direitos. E as tuas pálpebras, mais uma vez, olhos e pálpebras, é o que eu falei, a linguagem poética tem muito disso. Olhem diretamente diante de ti. Sabe o que tá falando aqui? Tá falando para não desviar. Não ter desvio. Olhar reto. Siga o que é correto, o que é direito. Certo? Se você colocar em outra versão, você tem logo essa ideia, tá? Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Dá até para lembrar de Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Olhe para o que importa. Às vezes tem pessoas parando na caminhada porque tá olhando para o outro. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ela fez aquilo. Tu vai seguir o erro? Por que nós não queremos copiar o que é bom? Tem uma mulher de oração, um homem de oração, um homem de vigilância, um homem de palavra. Não quer seguir isso, quer seguir quem tá fazendo coisa errada. Vai receber a mesma coisa de quem tá fazendo coisa errada. Não faz isso. Não segue por esse caminho. Versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés. Veja por onde está andando. Como está a tua caminhada. Como está as tuas atitudes. Lembre-se sempre que vereda, olhar, tudo isso tem falado de atitude nossa. Tá? Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que você faz com os pés? Anda. Então, pés, caminhos, sejam ordenados. Não decline nem para a direita. De novo, a mesma ideia do versículo 25. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, do caminho tortuoso, do caminho desagradável. Sabe o que Hebreus 12, versículo 13 diz? E fazei veredas direita para os vossos pés,
para que o que manqueja, ou seja, alguém que está fraco na fé, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você sabia que o comportamento de gente que já deveria estar com uma vida amadurecida e ainda não está, quando ele tem um comportamento errado, ele faz com que o fraco na fé possa ser desencaminhado? Você sabia que o fraco na fé vai responder por se deixar levar, mas aquele que o influenciou, Deus também vai o sentenciar? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Tem que ter muito cuidado. Eu acho muito sério o que é feito aqui no canal. Ensinar vocês é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. De vez em quando ainda vem alguém falar alguma coisinha. Que, na verdade, eu acho que pensa que isso aqui é fácil. Não é fácil, não. Só Deus sabe os conflitos que às vezes fica dentro de mim, no qual eu falo com Deus, Deus, Senhor, eu não quero ensinar algo que não está na tua palavra. Me ajuda. Eu sei que tem gente que não tem o menor temor. Nós vamos aí, o próximo vídeo vai falar do capítulo 5 de Provérbios. Eu já li, reli, mas aí eu vou ler de novo, vou observar, para poder chegar aqui e gravar o vídeo. Mas tem gente que não. Às vezes leu uma vez, não analisou nada, chega aqui, irmão, vamos fazer uma leitura de Provérbios e começa a explicar e vai explicando e não tá nem aí, não se preocupa. Eu tô preocupado, irmãos. Eu fico muito preocupado. Porque isso aqui é muito sério. Isso aqui tem a ver com direcionamento de vidas. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz. Porque Deus vai me cobrar daquilo que eu falo. Eu acho que tem muitos pregadores e pregadoras aí pregando que não tiveram oportunidade de ter alguém para falar isso aqui que eu tô falando. E eles avaliarem e pensarem e falar assim, meu Deus, que coisa séria. Não pode viver no oba-oba. Pensando que... Não. Agendas malucas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? E vai pregar o quê? Depois na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Irmão, se for assim, a gente só abre qualquer palavra assim e vai falando. Não pode ser assim. Não pode, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos pro resumo. Admoestação para retidão e vigilância. Adverte contra a perversidade da boca e os caminhos tortuosos. E olha que os pecados dessa questão do que a gente fala são coisas terríveis. Porque nós denigrimos pessoas, caluniamos pessoas, falamos das coisas da vida dos outros, julgamos pessoas, incentiva a retidão nos caminhos e a vigilância sobre as ações e palavras. Cuidado, tudo isso vai estar no radar de Deus. Conclusão. Eu tenho colocado em todos os vídeos esse texto final aqui. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo que aprendemos nessa leitura bíblica. Uma repetição. Para quê? Para entendermos que não é só ter lido aqui, ouvido ou assistido o vídeo e depois vida que segue. Não. É fazer um check-up, um autoexame, uma avaliação. Senhor, tudo bem, Senhor, talvez você pense, eu não tenho praticado adultério, mas às vezes, de vez em quando eu comento umas coisas que eu vejo, eu tô acabando falando de gente, Senhor. Não, eu não quero isso pra minha vida não, Senhor. Tá escrito ali que só vai... Não, eu não quero isso pra minha vida não. Me ajuda. Me ajuda. Certo? Então é colocar em prática. Tem até os versículos bíblicos aí. O capítulo 4 de Provérbios enfatiza a importância de buscar e valorizar a sabedoria, instrução e retidão. A busca pela sabedoria é apresentada como uma herança valiosa a ser passada de geração em geração. Precisamos incentivar as pessoas a buscar sabedoria e ensinar para elas que, para Deus dar sabedoria, elas precisam estudar a palavra. Para eles poderem aplicar aquilo que aprenderam nas situações do dia a dia. Além disso, o capítulo adverte contra a influência dos ímpios e enfatiza a importância de guardar o coração e manter-se vigilante em todos os aspectos da vida. Lembre-se que ímpio é quem pratica impiedade. E, infelizmente, tem cristãos praticando impiedade. Isso é terrível. Por isso que essa palavra ímpio, às vezes, é bem mal empregada no meio cristão. Ah, não, ímpio é quem não serve a Jesus. Não, tem cristão ímpio.
Se diz cristão, mas tá agindo com impiedade. Tá mentindo, tá fofocando, tá caluniando, tá enganando, tá comprando e não pagando, sabendo que não pode pagar, mas compra assim mesmo. Não é uma coisa que aconteceu sem saber. Mas a sabedoria ajuda. Vamos fazer uma avaliação. Não, peraí. Eu posso, não posso, dá pra fazer, não dá pra fazer. Como é que eu vou fazer? Imprevistos acontecem, mas tem casos que não tem imprevisto. É caso pensado. Então isso é impiedade. A atenção à instrução divina e à disciplina pessoal são apresentadas como essenciais para uma vida de retidão e sucesso. Sucesso no sentido de ser bem-sucedido. A atenção à instrução divina e à disciplina pessoal. Instrução divina, a atenção é ouvir e praticar. Ouvir, filho meu. Tá pensando que ele tá falando só ouve por ouvir? Não, é ouvir para praticar. O capítulo nos convida a trilhar o caminho da sabedoria e da retidão, evitando a influência do mal e mantendo-se um coração e mente vigilante diante das tentações e adversidades da vida. E então, estamos aprendendo? Você aprendeu? Vale a pena compartilhar esse vídeo na sua rede social? Então compartilha. Vale a pena comentar o que você aprendeu aqui? Então comenta de que lugar do Brasil, fora do Brasil você está assistindo. Estamos dispostos a colocar as lições destacadas neste capítulo em prática? Isso é uma resposta sua e minha. Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 5. E aí eu deixo algumas recomendações de literatura. As pessoas me pedem, às vezes, comentário de Provérbios por Hernando Dias Lopes. Esse é um comentário muito bom, expositivo, muito bom, explica muito bem. Eu recomendo para vocês, o link está na descrição. Livro através da Bíblia, livro por livro. Através da Bíblia, livro por livro. Mike Pirman. Ele faz uma introdução de cada livro da Bíblia, cada carta da Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o contexto que tinha. Um resumo do livro. Muito bom. A Bíblia Sagrada, letras gigantes, que é a minha Bíblia, que já me perguntaram, pastor, essa Bíblia que o senhor usa? Aí eu coloquei aí. A Bíblia NVT de estudo. É uma Bíblia, a linguagem NVT é uma versão, certo? Essa aí é de estudo. E tem também a NVT sem ser de estudo. Tamanho da letra aí já não é comigo, eu posso garantir essa aqui, que é uma Bíblia. E eu falo que eu posso garantir, porque às vezes eu levanto ela aqui e mostro pra vocês, ó. De longe, vocês conseguem ler, ó. Tá vendo até as anotações minhas aí, ó. Não é uma coisa que eu tô brincando, que eu anoto. Eu anoto, eu tenho que anotar. Isso aqui não é brincadeira não, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Você precisa também fazer suas anotações. Contatos para convites, às vezes você quer me levar para poder pregar aí, tá? Escola dominical, encerramento de trimestre ou uma aula de escola dominical. Aqui tem um programa EBD comentado online, tá? Escola bíblica para obreiros, uma EBO, estudo bíblico, palestras, congressos. Pode ficar à vontade. Aulas de teologia, treinamentos, seminários, mini seminários. O Senhor nos leva. É eu e minha menina princesa. Vamos juntos para a glória de Deus. Quando eu falo minha menina princesa aqui, ó, Ângela Manhãs Luna. Ela louva. Pela bondade de Deus, o ministério comigo é na palavra, mas com ela é no louvor. Isso não quer dizer que ela não possa dar uma saudação e tudo, tá? Mas ela, geralmente, a questão é muito mais a parte do louvor. Então, eu quero dizer a vocês que se quiser convidar, tá aí. Tá bom? E eu também lembro a vocês, tem pessoas que às vezes falam comigo, pastor, deixa o QR Code aí pra gente poder semear no seu ministério. Tá aí, semeie no meu ministério de ensino. Abra o aplicativo do seu banco, leia através dele, tá? Da câmera do seu celular, tá? A área Pix, lê QR Code na sua TV, muita gente assiste pela TV, ou a chave Pix tá aí também, tá bom? Aqui tem 3 programas, EBD comentado online, Entende Tu que Lês e Teologia à Vida Cristã. Talvez você possa não acompanhar o canal e agora tá sabendo que tem essa programação. Se inscreve para você receber as notificações. Ative o sininho das notificações, tá bom? Mas se você não pode, fique em paz em relação a semear no meu ministério de ensino, tá? Nesse momento aí, eu quero agradecer a você. Vou deixar link do canal para você se inscrever e também da playlist de provérbios para você assistir vídeos que você ainda não assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.